Olá, pessoas! Aqui é a Jessie e, bom, nesse episódio a gente não vai ter a Ana na introdução, mas vamos ter a Ana em todo o episódio. Por algumas questões pessoais, né, a gente tá tendo alguns probleminhas aqui pra conseguir gravar juntas, então a gente fez uma união dos melhores do mundo. Temos uma união de forças, então vocês vão ter aqui na introdução e a Ana vocês vão ter no episódio aqui principal. E nesse episódio, a Ana vai falar um pouquinho pra vocês de Git Flow, tá? Que é um fluxo de trabalho, né, que as pessoas, muitas empresas, muitos devs usam aí para trabalhar com Git. E ela vai aqui falar um pouquinho, uns 30 minutinhos com vocês sobre esse assunto bem relevante, bem interessante, principalmente para quem tá começando, mas não só para quem tá começando. Git é sempre um assunto que eu acho que mesmo devs aí com anos de carreira ainda tem dificuldade. E o Git Flow é mais um processo de trabalho, não só a parte técnica, então também é bem interessante isso. Então fiquem aí com a Ana, ouçam ela, prestigiem. Essa foi uma palestra que a Ana deu no X-Tech Conference, tá? Esse ano. E aí, a gente pensou, vamos compartilhar aqui com nossos ouvintes também. Então, fiquem aí com a palestra da Ana. Você está ouvindo Pode Programar. Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Hoje nós vamos falar aqui de Git Flow e antes de tudo eu queria me apresentar, me chamo Anelisa, eu sou desenvolvedora de software e eu vou fazer uma apresentação rapidinha aqui. Eu queria falar para vocês que o Git Flow é uma ferramenta muito interessante para a gente estar trabalhando em equipe, para a gente estar gerenciando código, para a gente trabalhar com mais de uma pessoa ou então para a gente também trabalhar brands separadas e tudo mais. Então, assim, espero eu que quem estiver vendo a palestra de Git Flow entenda um pouquinho já de Git, tenha um pouquinho de intimidade, tá bom? Então, quem é a Ana na fila do pão, né? A Ana é uma pessoa que gosta muito de tecnologia. Estou aí atuando na área de desenvolvimento já tem um tempinho. Estou aí há 12 anos no mercado, trabalho com programação mais voltada aí para tecnologias Microsoft, então trabalho com .NET, trabalho com tudo mais um pouquinho voltado aí da área Microsoft e eu também sou podcast. Eu tenho um podcast chamado Pode Programar, então eu tenho um bordãozinho que eu falo: olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana, e é com ele que eu começo a falar aí. Como eu falei, eu sou analista desenvolvedora na Esquadra Digital. Também amo colecionar unicórnios. Quem me conhece aí sabe que eu tenho um monte de unicórnio. Tenho filhos maravilhosos, uma família linda que eu gosto muito de falar para todo mundo que dá pra gente, com um jeitinho aqui ou ali, trabalhar, conquistar o nosso espaço e ser mãe de pet, ser mãe de criança, dá para fazer tudo. Então eu vou fazer uma pequena introdução do que é o Git. O Git, ele é um projeto, né, que ele é um sistema open source para controlar a versão. Foi criado lá em 2005 ainda, lá pelo Linus Torvalds, que é o cara que criou o Linux, né? O cara, tipo assim, ele estava no momento de inspiração, falou assim: vou gerenciar código aqui pro Linux aqui, vou criar um negócio aqui que é o Git. E o bacana é que ele serve para controlar a versão assim, de qualquer coisa, de qualquer formato. Então você vai ver aí gente compartilhando texto, próprio linhas de código não deixa de ser texto, versões diferentes de alguma foto, de alguma imagem. Então sempre serve para guardar algum arquivo lá nos servidores que tem o Git, né? Qual que é o chan do Git? Ele vai controlar o fluxo de novas ramificações das funcionalidades que são armazenadas nesse código. Então você consegue ali pontuar bem cada parte que tem do código lá e colocar tags, colocar qualquer identificação para aquele código que você fazer. E isso, gente, isso aqui é uma maravilha para você lidar com merge. Quem aí faz merge sabe como é que é um negócio complicado. Então, assim, só para a gente entender o basicão, como que ele funciona, eu posso trabalhar localmente, mas o negócio, uma frase que já me falaram é assim: código não dorme em casa. Então, o basicão do Git é: você pegou o código, criou ali todo o ambiente, que é a área de trabalho, ou no seu repositório local, ou seja, na sua máquina, e depois manda para o repositório remoto. E isso depois você traz ele de volta, ou então você pega o código de uma outra pessoa, uma outra versão que está ali. Ou você faz um clone, ou você faz um fork, tem algumas coisas que você pode estar fazendo aí para compartilhar.
Então, o fluxo básico do Git é esse, só mesmo para todo mundo entender, que a gente vai fazer, né, a parte de pegar o código e levar o código para o nosso repositório remoto, tá bom? Então, gente, bora ver qual é desse negócio de Git Flow, tá, fluxo, vamos entender direitinho o que acontece aí atrás aí para facilitar a nossa vida. Falar para vocês, o Git Flow, quando você consegue usar ele tranquilinho, ó. Então, o que acontece? O Git Flow, ele é um conjunto de extensões para o Git. Tem gente que fala que é plugin, tem gente que fala que é uma biblioteca à parte, mas assim, é uma extensão do Git, que ele vai assim, eu acho bonitinho falar, prover operações de alto nível, mas ele vai atalhar seu processo, ele vai resolver muita coisa para você, assim, com poucas linhas de código, poucos comandos que você vai dar ali. E assim, normalmente ele vai acontecendo, toda a parte ali do Git, ele vai acontecer ali no seu repositório local, na sua máquina. Depois, quando você resolveu tudo, aí assim, geralmente você publica, mas você pode publicar antes, a qualquer momento, no seu repositório remoto, lá no servidor, tá bom? Quais são os pré-requisitos para a gente utilizar o Git? Você ter o Git instalado na sua máquina. Então, Git Flow são duas coisas diferentes. GitHub, Bitbucket, GitLab é outra coisa diferente. Então, quando a gente ouve falar assim, qual que é a diferença do GitHub para o Git? O GitHub é um tipo de servidor que ele é baseado lá no Git. E o Git Flow, como eu falei, é uma ferramenta, uma extensão para você estar utilizando aí todo o poder de um fluxo de forma muito mais tranquila. Então, assim, você precisa ter um repositório em alguma conta, ou no GitHub, Bitbucket, GitLab ou Azure DevOps. Esses são os principais repositórios que se utilizam, os principais servidores, né? Além dos pré-requisitos, o que você precisa fazer? Como eu falei, precisa ter o Git instalado. Então, você pode instalar ou pelo macOS, ou pelo Linux, ou pelo Windows. Se de nada disso aqui der certo, vai lá no Google, coloca lá, instalar Git, o Git Flow, qual OS que você quer. Simples assim. Então, instalou o Git. Beleza. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Procurem verificar se o seu Git Flow e o seu Git está instalado globalmente na sua máquina. Não se esqueçam disso, tá bom? Pontinho aí para não esquecer. Basicamente, a gente consegue dar uma reduzida numa parte visual de como funciona o Git Flow. Então, assim, toda vez que eu for fazer um comando, eu sempre tenho que começar ele com o Git Flow e aí eu vou fazer alguns outros comandos e completando. Eu gosto muito de pensar nisso como uma frase, sabe? Eu componho uma frase quando eu vou fazer isso. Mas aí eu vou falando a frase à medida que a gente for passando pelos slides. Então, a gente pode estar usando ali features, releases, hotfix, bugfix, suporte, onde que a gente vai colocar a nossa branch principal, onde que vai ser a nossa branch de desenvolvimento. Então, a gente vai colocar ali algumas configurações que precisam ser feitas em cada pasta que você estiver utilizando. Então, criou uma pasta nova, linkou ela lá com o seu repositório remoto, aí você pode abrir seu terminal e dar o git init ali. E aí fazer todos os procedimentos. Mas eu vou mostrar para vocês tudo, vou explicar direitinho para todo mundo ficar tranquilo. Então, assim, as features, releases, hotfix ou bugfix, você tem ali alguns comandos básicos, que é o start, o finish, o publish ou pull e o nome que você deu ali para sua branch ou seu branch. Então, eu vou passar agora esmiuçando passo a passo para vocês o que é cada partezinha e como que a gente vai compor esse comando aqui para facilitar a nossa vida, beleza? Primeiro, a gente precisa dar o git init, né? Então, quando a gente vai criar o git init, ele vai entender que, opa, aqui vai usar o Git Flow e eu vou precisar de algumas configurações aqui para estar fechando de vez, configurar de vez esse repositório para eu dar seguimento. Beleza. Aqui fala que a recomendação é usar os valores padrões, que aí vai aparecer aqui uma telinha para nós, que ele pergunta, quando você, a primeira linha lá, tá assim, Git Flow init. Então, ele te fala algumas coisas e começa a te perguntar qual que vai ser o branch que vai para produção. Vai ser master. Aí, qual que vai ser, aqui vai ser a candidata para ser uma release. Vai ser develop. E quais são os tipos de branch? Então, ele aparece tudo que está aí em colchetes, vem o valor padrão. Não tem necessidade de você mudar alguma coisa. Se você mudar, se você não mudar, não vai fazer muita diferença. Mas é só você ir dando enter à medida que as linhas vão aparecendo. E aí, já está configurado o Git Flow naquele repositório, naquela pasta ou naquele diretório, ok?
Deixa eu só explicar para vocês rapidinho algumas coisas aqui. Tem gente que às vezes ainda não sabe o que é feature, o que é release. Deixa eu passar para vocês o que é. Feature é uma funcionalidade. Então, por exemplo, se eu estou criando um cadastro de pessoas lá, endereço, eu vou criar uma funcionalidade que vai ser buscar endereço pelo CEP. Isso é uma funcionalidade. E eu posso criar um branch só para isso. Então, tá aí minha funcionalidade. Release é quando eu vou pegar um determinado pacote numa determinada marcação, ou seja, num determinado ponto ali do meu branch de develop, e eu vou falar assim, olha, eu estou candidatando essa versão aqui para eu lançar ela para produção. Isso que é release. Eu vou pegar um pacote maior. Branch é uma funcionalidade, release é um pacote maior. E aí, o que acontece? Nós temos hotfix e aqui não está mostrando que nós temos bug fix também. Qual que é a diferença entre um e outro? Hotfix, quando você coloca o sistema em produção e logo de cara, gente, tipo assim, nem 24 horas já apareceu ali problema e tem que resolver e já tem que publicar ele já para produção. Nem precisa, vai ser aquelas coisas que nem vai passar assim, nem vai para homologação não, já resolve aquilo ali. Então, hotfix geralmente é isso. E bug fix é quando você tem um bug para resolver. Tem gente que coloca aquilo ali como uma feature, mas bugs que depois vão ser resolvidos e tudo mais, você pode colocar como bug fix. Parte de suporte é quando você tem alguma coisa que talvez é alheia a isso tudo. Eu, sinceramente, nunca usei esse prefixo suporte, nunca precisei utilizar. E essa versão de tag aqui, às vezes você vai taguear aquela situação que está na sua máquina, fulano está numa outra máquina e você precisa sinalizar aquilo ali de alguma forma. Então, existe uma funcionalidade do Git, ou seja, está acima do Git Flow, que chama cherry picking, que é pegar alguma determinada tag ou commit que você deu ali de acordo com alguma sinalização. Então, às vezes, essa tag pode te ajudar a fazer isso, mas isso nada tem a ver diretamente com o Git Flow. E aí, vocês veem que lá em cima tá lá que o Git está na branch master e ele cria uma branch de develop e você começa a desenvolver a partir dali. E todas as versões que ele for pegar, ele vai puxar da develop ali, tá? Eu vou explicar agora com a figurinha ali daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Depois que eu já dei o git init, eu agora preciso começar, né? Então, eu vou dar o meu comando git flow, o que eu vou fazer, ou seja, eu vou fazer uma feature e o que eu estou fazendo com essa feature? Eu estou começando ela. Então, start. E o nome da minha feature é ali. Simples assim, vou lá no meu terminal, dentro do meu diretório e dou esse comando e ele já vai criar um branch para mim que vai resolver já toda a minha vida com relação a isso. Vocês imaginam que eu precisaria criar um branch? Olha o tanto de código, de linha de comando que eu precisaria dar. Eu vou criar um branch, eu vou mudar, vou dar um checkout para cair no meu branch com esse nome desejado, para depois eu conseguir desenvolver. Então ali já foi umas 3 linhas de comando já que já resolveu a minha vida aí. Então o que ele vai fazer ali? Ele vai puxar, imagina gente que cada linha dessa aí, de cada cor, é um branch. Então nós temos o branch ali de develop, ele vai puxar de acordo com a feature, vai ser do código mais recente que a gente tem ali de develop, e aí você segue sua vida. Aí você acabou o seu código, você quer subir, já está tudo ok, tudo mais, você vai lá e vai dar um git feature finish e o nome do seu branch. Então ele vai pegar aquilo tudo ali. Se você já tem a sua branch de develop lá no seu servidor, ele vai pegar, vai fechar, vai encerrar, vai apagar aquele seu branch e vai colocar lá no seu servidor e não vai ficar mais na sua máquina sozinho ali. Ele já vai copiar. E aí nós temos o publish e o pull, que eu acho que eu vou falar deles daqui a pouquinho, mas o publish é quando eu não quero parar, eu não quero acabar ainda, não acabei o que eu estou fazendo e eu preciso subir, por exemplo, para uma pessoa pegar alguma alteração que é totalmente impactante no que uma outra pessoa está fazendo. Então eu vou lá e dou um publish, ou se a pessoa estiver também fazendo o git flow, eu preciso pegar uma alteração que ela fez, eu vou dar um git pull e tá tudo certinho aí. A gente resolve a nossa vida. Beleza? Então vamos lá. Então eu iniciei com o start e fechei com o finish. E aí o que ele faz? Ele pega aquilo ali e volta para develop, faz o merge e vida normal. E aí nós temos um GIF que quem estiver vendo esse GIF aqui vai entender como que vai acontecendo todo o processo de ramificação, que foi a explicação que eu dei aqui até agora, de tudo que aconteceu. E quando eu quero pegar e criar uma versão que ela vai ser candidata aí para produção,
eu chamo ela de release e geralmente a gente cria um versionamento para isso, cria lá uns números de acordo com o grau de complexidade das funcionalidades e tudo mais. E aí, quando eu dou um start, eu crio, puxo a partir da develop ali a release, e quando eu dou um finish, ele tanto vai para a develop quanto vai para a master, e aí a master já está com o código mais atualizado. Até então, quem estava com o código mais atualizado era só a develop. E aí, quando eu falei para você sobre o hotfix, o que acontece? É aquela coisa assim, para tudo, vamos resolver isso aqui logo. Então, você puxa ali da master, porque a master agora está com o código mais atual, e quando tiver que finalizar ali, ele vai dar um merge tanto para master quanto para develop. E aí resolve a nossa vida também. E aí traz uma certa tranquilidade da gente não precisar de preocupar com todos os passos e tudo mais, tá bom? E aqui vai explicar exatamente o que acontece quando a gente precisa de fazer um hotfix. Quando acontece aí alguma coisa no meio do caminho, a gente precisa aí de algumas ramificações a mais do que o normal. Então, para quem vê a minha apresentação aqui agora, está vendo um GIF que ele mostra todo esse processo, todas essas ramificações que ele fez. E aí, como eu falei para vocês, toda vez que eu vou usar um publish e um pull, eu vou estar subindo para o meu servidor ou pegando do meu servidor, né? E nisso eu não acabei ainda, eu não matei, não encerrei aquele meu branch. Eu só vou encerrar ele, vou acabar com ele, acabar com aquela história toda, só depois que eu der um finish. Tá bom? Ao longo desse processo aí de eu explicando o Git Flow já para alguns treinamentos, algumas palestras, o que algumas pessoas já me perguntaram? Já me perguntaram olha, eu vou dar um finish ali, tá? Mas às vezes esquece que não criou repositório remoto ainda, não criou lá um create branch, develop, ainda não está criado, então não sobe para o repositório porque ele não ligou, não fez a ligação. Nisso, o Git Flow não está incluso o pull request, então você precisa, depois que você subiu para develop lá no seu servidor remoto, se você precisar de abrir um pull request, uma PR, como tem gente que chama, você vai abrir isso manualmente. Não comporta, não está aí no pacote do Git Flow. Como também não está no pacote lá o cherry picking que eu falei para vocês mais cedo. E o seguinte, tem uma situação aí que vocês precisam ver se o seu Git Flow e seu Git eles estão refletindo uma novidade. O Git, o time lá que suporta o Git, eles trocaram. Branch Master não se chama Branch Master mais. Essa mudança foi esse ano. Se chama Branch Main. Isso devido aí a alguma situação que tem a ver com racismo. Então confira se o seu Git e seu Git Flow estão refletindo essa alteração. Beleza? E por favor, gente, nunca se esqueça, qualquer momento, faça o comando lá git status. Porque git status você sabe aonde que você está, em qual branch você está, como que você está fazendo, se tem arquivo ainda que você não subiu, ou se você deu commit, mas você não subiu para o seu repositório remoto. Então, git status é igual seta. Nunca é demais. Nunca é demais. Você precisa sinalizar para você saber aonde que você está. Beleza? Eu deixei todas as fontes. O último link que tem de fonte é uma comparação, é uma tabelinha que mostra para cada comando que você deu com o Git Flow, quais comandos que você precisava dar no Git se você estivesse fazendo manualmente, e o tanto que isso atalha a sua vida. Então tem explicando muitas coisas aí com muito mais detalhes, e essa comparação aí que eu acho super da hora. Se vocês têm alguma dúvida, eu sei que o tempo foi corridíssimo para falar, então assim, queria agradecer muito, e quem quiser aí me procurar, pode me achar aí tanto no Twitter quanto no Instagram como Aninha Bastos. Você vai me achar no LinkedIn como Ana Bastos, ou me procura também lá no Pode Programar, e Pode Programar tá em tudo quanto é rede social, Pode Programar. Tá joia? Eu queria muito agradecer, fico honrada com essa oportunidade que vocês me deram aqui de falar um pouquinho. Um beijo para todo mundo que tá aqui, que veio, eu saí compartilhando em tudo quanto é rede. Um beijão para vocês, e precisando, vamos falar de Git Flow aí para resolver a nossa vida. Tá joia, gente? Um abração para vocês e boa sorte aí com o Git Flow, e qualquer coisa me procura. Beijo pra vocês, tchau!